obviamente, né, o campo eletromagnético ele não é um campo, não é o campo mais trivial que a gente conhece. Existem campos trivialíssimos na natureza, que a diz que fazer um mini curso de introdução à teoria clássica de campos para descrevê-los seria extremamente broxante. Por quê? Porque seria um campo extremamente besta. Então a gente pegaria a descrição dele muito fácil. Porém, esses campos muito simples, muito simples, eles são muito úteis para a gente entender qual que é a natureza da lagrangiana do campo. Porque um campo pode ser complexo ou um campo pode ser simples, mas eles são, pode ser complexo ou muito simples, mas ambos são campos. Então a descrição dos dois tem que ser minimamente parecida. Então, para a gente entender como a gente vai fazer o princípio de minimação, para aí sim saber quais são as equações de Lagrange para os campos, e depois, a partir daí, para vislumbrar fazer a lagrangiana do campo eletromagnético, né? Porque, relembrando, se eu não sei como é a lagrangiana do campo que eu vou colocar aqui, certo? Se eu não sei nem as equações, eu tenho que determinar isso antes da gente tentar pegar a lagrangiana do campo eletromagnético. Porque senão a gente vai falar, qual que é a lagrangiana do campo eletromagnético? Mas a gente não sabe nem como é que ela tem que ser. Ela é o quê? Ela é uma função? Ela é uma distribuição? Ela é uma densidade? Ela não é uma... Ela é o quê? Entende? Então o que eu vou fazer com vocês aqui agora é, dado que a gente sabe que a gente vai partir do princípio de minimação, porque a gente precisa ter um pé. O pezinho, a base que a gente vai ter é qual? A gente vai usar o princípio de minimação. Mas como? Aí, para poder falar isso, a gente vai fazer primeiro a nossa... Qual que é a natureza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora, né, dado isso, qual que vai ser a natureza da lagrangiana de um campo? E para poder falar isso, a gente vai precisar entrar, né, mais ou menos, eu vou precisar meio que falar de forma bem breve, certo? O que é um campo. O que a gente fala? Campo eletromagnético, campo de temperaturas, campo de velocidade. O que é um campo? Certo? No quesito formal da coisa, para que a gente possa buscar uma descrição em termos de teoria clássica de campos. Um campo, a gente pode ver ele da seguinte forma. Um campo ele é um sistema que possui, né, uma definição muito ruim, mas que vai ficar claro, certo? O campo é um sistema físico com infinitos graus de liberdade. Infinitos graus de liberdade. E um infinito grau de liberdade, e além disso, é um sistema... na verdade, a segunda definição meio que já está embutida, mas é um sistema de infinitos graus de liberdade definido no espaço. O que eu quero dizer quanto a isso? Certo? E como é que a gente consegue vislumbrar? Eu vou fazer a descrição mais simples de um campo aqui, pegar para a gente entender qual que é a natureza da lagrangiana, que vai ser o campo mais simples, provavelmente, que vocês vão ver na vida. Talvez não o mais simples, né, mas um dos mais simples, que é uma corda. Uma corda pode ser vista como um campo. Por quê? Imagina que a gente tem, né, vamos pegar o exemplo da corda. Para aí sim depois a gente falar de descrição e tudo, né, eletromagnética e tal. Quando a gente fala de uma corda, imagina que eu tenho uma corda, ela pode oscilar, certo? Imagina que eu pego uma corda em uma certa configuração que é essa daqui. Uma corda é um sistema definido no espaço, certo? No caso é um espaço unidimensional, certo? Mas ela é um cara definido no espaço e, além disso, tem infinitos graus de liberdade. Por quê? Para você determinar, o que determina o número de graus de liberdade de um sistema físico? Por exemplo, um pêndulo. Eu sei que o pêndulo tem 1 grau de liberdade. Por quê? Porque eu consigo determinar a situação do pêndulo com uma única coordenada, que é θ. O movimento dele é estritamente unidimensional. Agora, olha só, para eu determinar a configuração de uma corda, o que eu preciso saber? Eu preciso saber qual que é a amplitude dela. Nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, em todos os pontos da corda. Se eu não souber a amplitude da corda em todos os seus pontos, eu não sei falar qual que é a configuração que a corda está. Certo? Isso que significa infinitos graus de liberdade. Cada situação é dada por infinitos fatores, que é a amplitude em cada um dos pontos. Certo? Então essa que é a noção de um sistema com infinitos graus de liberdade. E claro, né, falando tudo de uma forma extremamente mais resumida. Então o que a gente pode perguntar é o seguinte: como é que a gente pode tentar fazer uma... E por que eu estou usando a corda aqui, né, para a gente poder falar da descrição da natureza, né, para determinar a natureza da lagrangiana de um campo? Estou falando isso pelo seguinte: o campo eletromagnético, a gente não consegue... A gente, por enquanto, só tem a descrição de um sistema físico de partículas e tudo. Como é que você parte de um sistema de partículas e constrói um campo eletromagnético? Não dá. Campo eletromagnético é uma coisa de outra natureza.
Agora, dá para a gente tranquilamente chegar numa corda, que é um campo, a partir de uma distribuição mecânica. Dá para fazer isso tranquilamente, né? No caso, né? E vai ser isso vai ser isso que a gente vai construir aqui. Né? Então, primeira coisa, né? O que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai começar primeiro desenvolvendo esse sistema mecânico daqui, que é o seguinte. Ó, o nosso exemplo para ser construído vai ser o seguinte: imagina que você tem um sistema que é o seguinte: você tem um monte de bolinhas que estão aqui. Imagina, né? Que eu vou colocar aqui como o nosso y igual a zero, por exemplo, ok? Y igual a zero. O sistema que a gente vai escrever vai ser o seguinte: um conjunto de bolinhas ligadas por uma corda, cada uma delas ligadas por uma corda. Ok? No caso todas as partículas aqui, elas vão ter massa m, todas elas, e a corda, no caso, ela não vai ter a corda ela não vai ter massa, e cada um desses caras daqui, cada uma dessas partículas vai ser indexada, né, exatamente por uma coordenada específica, que vai ser a coordenada que dita a sua posição, certo? Então, por exemplo, essa daqui vai ser, imagina que essa seja a partícula número 1. Então aqui a gente tem o nosso y1, essa daqui vai ser o nosso y2, essa daqui vai ser o nosso y3 e por aí vai, certo? Até o nosso yn. E cada um desses caras aqui vão estar separados por um espaço A, uma distância A constante aqui. Certo? Esse vai ser o nosso modelinho. Esse aqui é um modelo de uma corda, digamos, discretizada, não é exatamente uma corda, certo? Enfim, então, esse tipo de sistema, a gente consegue usar equações de Lagrange da mecânica normalzona para poder determinar qual é a dinâmica desse sistema. O que a gente vai fazer é o quê? Determinar a Lagrangiana desse sistema e fazer o limite do discreto para o contínuo. Ou seja, fazer esse sistema se transformar em uma corda. Em uma corda contínua, de fato. Porque nessa transformação, a gente vai perceber que a Lagrangiana vai sofrer uma mudança considerável. Que vai ser exatamente assim, a natureza dela vai mudar, de forma que a gente vai conseguir vislumbrar como vai ser o nosso processo de fazer o processo de minimação. Para descrever as equações de Lagrange, e aí sim partir para a busca das Lagrangianas. Ok? Então vamos lá, primeiro de tudo, né, como é que eu faço para descrever esse sistema? Esse nosso sisteminha daqui, ele é um sistema de, aqui no caso, né, imagina que a gente não tem, aqui é um sistema sem gravidade, né, para poder ficar mais simples. Então, primeira coisa, né, só que eu vou colocar aqui, isso é importante, as condições que a gente vai usar é, primeiro, o movimento desses caras, né, o movimento é vertical, até porque a gente está vislumbrando, né, exatamente uma passagem para a corda depois, então isso faz sentido no nosso limite. E a gente também está pegando o regime de baixas oscilações. Por quê? Porque para altas oscilações o regime é não linear. Então, eu quero fazer a relação depois, eu vou mostrar para vocês que quando a gente faz essa generalização e pensa na corda como um campo clássico, as equações de Lagrange para um campo clássico retornam a equação da onda, que seria de se esperar. Essa vai ser a construção que a gente vai fazer. Mas bom, e aí para resgatar a equação da onda, que é familiar para todo mundo, tem que ser baixas oscilações, certo? Mas enfim, primeiro de tudo, né? Então a nossa Lagrangiana vai ser T menos D. O nosso T talvez seja o mais fácil, certo? O nosso T vai ser o quê? Eu vou fazer sempre, eu primeiro vou fazer a Lagrangiana para uma partícula só, certo? E depois a gente faz a soma para todas. Então olha só, primeiro vamos fazer para a enésima partícula, certo? Qual que vai ser a nossa energia cinética para a nossa enésima partícula? Essa nossa energia cinética, ela vai ser o quê? Ela vai ser meio de m, que é a massa de cada uma delas, v ao quadrado. Quanto é que é o v ao quadrado? Y ponto ao quadrado. Certo? A energia cinética sai facinho. Não tem muito segredo aqui da energia cinética. Ok? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai determinar a energia potencial. Para determinar a energia potencial, eu vou até fazer aqui um desenho maior. Ok? Imagina que eu tenho aqui, né, exatamente esses caras. Então, vamos lá. Aqui são as cordas que ligam. Para a energia potencial vai ser importante. Certo? Enfim, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Primeiro, né, no caso a gente está pegando, né, a gente vai fazer um limite de uma corda, então sempre vai ter na prática, o que a gente vai ter que fazer é a descrição desse cara. Vou fazer a descrição de um cara que está entre dois, porque a gente sabe que no conjunto, certo, na descrição de uma corda como um todo, cada bolinha sempre vai ter uma antes e uma depois. A gente está pensando numa corda infinita para ficar um limite mais fácil de ser tomado, certo? Matematicamente mais simples. Mas enfim, o que a gente vai fazer é o seguinte: qual que é a energia potencial desse cara daqui? Ok?
Vamos lá, a gente sabe que esse cara daqui vai estar a uma certa altura y, certo? Que eu vou chamar aqui, né, esse é o nosso y. Esse cara daqui vai ser, imagina que eu vou fazer a descrição da enésima partícula, então esse cara daqui é o nosso yn-1, esse cara daqui é o nosso yn-1. Ok? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso saber quais são as forças que estão atuando sobre ele, certo? Eu tenho, a princípio, eu tenho essa tensão daqui, que eu vou chamar de T1, eu tenho essa tensão daqui, que eu vou chamar de T2. A princípio são cordas diferentes, não tem porque a tensão ser igual a priori. Esse cara daqui, né, eu vou colocar o seguinte, esse cara daqui formou, no caso esse meu desenho não foi muito estratégico, para desenhar os ângulos, certo? Deixa eu só jogar esse cara aqui um pouquinho mais para cima, né, só para poder ficar mais visível aqui cada uma dessas situações, ok? Porque aí o desenho fica mais fácil de fazer. Pronto. Né, enfim, aí claro, né, aqui vai até lá em cima. Então olha só, aqui a gente tem a nossa força T1, e aqui a gente tem a nossa força, eu vou colocar ao contrário, né? T2, T1, tanto faz, né? O nome tanto faz. Enfim, esse cara T1, ele está fazendo um ângulo específico aqui, um ângulo θ, e esse cara daqui, ele vai estar fazendo, eu vou colocar aqui o nosso ângulo aqui, ok? Vai estar um ângulo alfa. De acordo com o ângulo alfa, a gente consegue decompor essa tensão, né, em componentes verticais e horizontais. Primeira coisa é o seguinte, a gente sabe que as posições, o movimento é só em x, é só em y, certo? Então, x é fixo. Se o x é fixo, significa que as tensões, as componentes horizontais, elas têm que cortar, certo? A partir daqui, a gente tira aqui T1 cosseno θ, vai ter que ser igual a T1 vezes cosseno alfa. Agora, a gente está no limite de baixas oscilações. Se a gente está no limite de baixas oscilações, esses ângulos são muito pequenos, certo? Tão pequenos que a gente pode aproximá-los, certo? Esses caras são mais ou menos igual a 1, porque as oscilações vão ser muito curtas. Em primeira ordem, o cosseno vale 1, certo? Por conta disso, perdão, aqui era T2, certo? Eu coloquei T1. Aqui T2. Por conta disso, né, uma das coisas que a gente chega é que o módulo de T1 necessariamente tem que ser igual ao módulo de T2 para baixas oscilações quando o x é fixo. Primeira coisa que a gente pega, ok? Então, não faz mais sentido eu colocar esse 2 e esse 1. São simplesmente t's, certo? Agora, além disso, o que a gente vai fazer? Ó, eu sei que é o seguinte, aqui no caso, para poder pegar a energia potencial, uma coisa que vai ser mais simples ser feita, né, do que simplesmente chegar do que calcular, porque aqui a gente tem um sistema, né, obviamente, se aqui é fixo, obviamente a corda ela pode dar uma esticada, evidentemente, certo? Porém, para não ter que ficar passando constante desses caras e tudo, tem uma forma mais fácil de se calcular a energia potencial, que é o seguinte, essa enésima partícula, ela vai estar sujeita a essas duas forças. Então, pela segunda lei de Newton, isso tudo para calcular o potencial, certo? Para fazer a generalização para a corda. A segunda lei de Newton para essa partícula é o quê? MYN, 2 pontos, certo? Força, massa vezes aceleração, vai ser igual às forças que estão atuando sobre ele. Quais vão ser as forças? Olha só, aqui a gente tem, então, T. Esse cara daqui vai estar fazendo T vezes seno de θ para cima. E esse cara daqui vai estar menos T vezes o seno de θ para baixo. Perdão, seno de alfa. Ok? Então, fazendo simplesmente aqui. Como a gente está no limite de baixas oscilações, no limite de baixas oscilações, a gente tem que seno de θ é aproximadamente igual a θ. Mas não só seno de θ é aproximadamente igual a θ. Para baixas oscilações, a gente tem que seno de θ é aproximadamente não só como θ, como também tangente de θ. E nesse caso, usar tangente de θ é muito mais útil para a gente, né, como eu vou deixar claro. Por quê? Porque os catetos aqui dos triângulos formados são distância, que a gente sabe que é o A, e o outro é exatamente a diferença entre as posições de duas bolinhas consecutivas. Então esse cara daqui é aproximadamente, certo? Nesse limite de baixas oscilações, ele vai ser o quê? Ele vai ser T, tangente de θ, menos tangente de alfa. Ok? E aí, claro, né, pegando exatamente quem que vai ser esse tangente de θ e tangente de alfa, a gente consegue escrever esse cara daqui como sendo T. Repara que é o seguinte, os dois, o cateto adjacente vai ser sempre o A, que vale exatamente a distância entre duas bolas consecutivas. Então eu vou colocar o A em evidência, certo? E aqui vai ficar exatamente os catetos, certo? Que são diferença entre as posições. Vou já colocar aqui de uma vez, aqui yn mais 1 menos yn, e que vai aparecer menos yn mais yn mais 1. Ok? Então, né, só colocando. Esses caras aqui são exatamente os catetozinhos, os catetos opostos a esses ângulos, né, daqui, certo? Diferença entre as alturas, diferença entre as alturas. Ok? Então, esse cara daqui são as forças. Agora, olha só.
A partir desses caras, a gente consegue, né, pensar exatamente em uma energia potencial. Né, de forma muito simples, por quê? Porque essa força daqui que está atuando sobre ele depende somente das coordenadas, das posições. Então, necessariamente, existe uma energia potencial associada, certo? Como é que eu vou calcular a energia potencial? Eu sei que a força, certo? Toda força, essa força que está atuando sobre a enésima partícula, ela pode ser escrita como o quê? Como sendo menos derivada de V com relação à posição da enésima partícula, por definição. Certo? Se eu coloco, aqui no caso, aqui eu vou até tirar esse vetor daqui, certo? Para a gente não vai... Apesar de ser... aqui eu estou pegando só, né, no caso, o módulo, então o vetor não vai ser útil, senão aqui eu teria que colocar na direção Y, mas eu não vou colocar, não vai ser necessário, certo? Mas, enfim, exatamente porque aqui é unidimensional, certo? Então o gradiente fica só derivado com relação à coordenada desse cara. E a partir daqui, né, aí fica... Eu não vou fazer essa integração, certo? Porque a integração é bem simples de ser feita, mas é muito simples de mostrar que esse cara daqui vai ser... A energia potencial associada vai ser T dividido por 2A, que multiplica YN mais 1 menos YN ao quadrado, mais YN menos YN menos 1. Ok? O que seria de se esperar, certo? Uma força proporcional ao deslocamento do tipo meio de Kx2, certo? A energia potencial. Então, ou seja, esse daqui é o nosso potencial. Então, olha só, se a gente quiser saber, a gente já viu qual que é a nossa energia cinética, certo? Então, na prática, o que a gente precisa fazer? Esse cara daqui é energia potencial para uma única partícula, certo? Então, olha só, o que a gente precisa fazer, então, é energia cinética de uma partícula só foi meio de m y ao quadrado n. Logo, isso aqui é a energia cinética de uma só. Logo, a energia cinética total vai ser o quê? Somatório em todas as partículas dessa nossa corda de meio de m y ponto n ao quadrado, certo? A energia cinética é fácil. A energia potencial, reparem o seguinte, esse cara daqui, ele pode ser escrito, eu vou até colocar ele aqui do outro lado, quando eu for fazer isso para todas as partículas, olha só, esse cara daqui é o nosso V para a enésima partícula, certo? É o nosso Vn. A partir desse cara daqui, a gente consegue falar facilmente que o nosso V vai ser o seguinte, aí eu vou colocar e a gente discute. Somatório em todos esses caras, e aí, só que eu não posso colocar essa soma total. Por quê? Porque senão vai aparecer o mesmo termo duas vezes, certo? O que eu preciso colocar aqui é somente um desses termos, que vai ser o T sobre 2A, yn mais 1, menos yn, ao quadrado, claro. Por quê? Para cada n, porque olha só, o n vai aparecer sempre duas vezes. Reparem que o n vai aparecer em dois termos, e aqui está tranquilo, porque sempre vai ser o próximo menos o anterior. Então, nesse somatório, vai aparecer necessariamente esses dois termos. Certo? A forma de condensar esses caras em um somatório só, exatamente por conta desse somatório daqui. Se vocês forem abrindo, né, coloca aqui, começando, por exemplo, n-1, n mais 1, n mais 2, vocês vão ver que vai repetir exatamente esses caras. Por conta disso, a lagrangiana daquela nossa corda discretizada, ela vai ser o quê? Vai ser somatório em todas as partículas de meio de m yn ponto ao quadrado, menos, né, porque aí tem energia potencial, né, menos T dividido por 2A, yn mais 1, menos yn. Isso aqui ao quadrado. Eu vou terminar, eu vou só fazer a passagem para o sistema contínuo, que é a corda, e aí faço qualquer dúvida que tenha, né, a gente faz uma pausa para algumas dúvidas possíveis. Porque aí depois vai faltar só mais um ponto, que aí eu encerro a aula de hoje. Mas, enfim, a gente tem esse cara daqui como energia cinética total. Então vamos lá, se a gente tem esse cara daqui, né, vamos pegar de novo o nosso modelo. Se a gente tem esse cara daqui que é o nosso modelo, e a gente quer transformá-lo em uma corda para saber como é que é a lagrangiana de um campo, pelo menos a natureza desse cara, dado que a gente acabou de ver que essa daqui é a lagrangiana, o que a gente vai precisar fazer agora é transformar esse sistema em uma corda. Como é que a gente faz para fazer isso? Transformar esse sistema em uma corda parte do seguinte limite. A gente vai ter que pegar o limite da nossa lagrangiana, no limite qual? Em que o A vai para zero, o M vai para zero, só que M sobre A tende a um valor que eu vou colocar como ρ, como constante. Ok? Pelo seguinte, se eu tendo o A a zero e as massas não vão a zero, eu vou ter uma quantidade infinita de massa, o que não faz sentido. Quanto mais... O que eu quero fazer é o seguinte, eu quero que esse pedaço daqui
de um certo tamanho específico, dessa minha corda discretizada, eu quero que ela tenha mais ou menos a mesma densidade da minha corda contínua quando for ser feita. Então, à medida que eu vou aumentando, à medida que eu vou deixando mais próximas as massas, eu tenho que reduzi-las para que eu não tenha uma densidade infinita, certo? E também, esse daqui vai ser o limite que a gente vai ter que fazer. Esse cara daqui vai passar para a gente a Lagrangiana da corda. E aí uma coisa que é importante, e aí, enfim, vamos fazer essa passagem, porque vai ficar claro como é que vai ser a descrição. Então, vamos lá. A gente tem que, para poder fazer essa passagem, esse limite, a gente tem que dar uma certa amaciada. Certo? A gente tem que fazer uma certa amaciada nessa expressão antes, fazer multiplicações por 1, certo? Em cima e embaixo pela mesma coisa, para que fique tranquilo de ser feito. Primeira alteração que a gente vai fazer é o seguinte. Primeiro eu vou fazer uma multiplicação aqui que vai ser o seguinte. Nesse primeiro termo, eu vou multiplicar por A e vou dividir por A. Primeira coisa que eu vou fazer. Esse cara daqui, esse A, eu vou passar ele aqui para dentro do parêntese. Certo? Eu vou passar ele aqui para dentro do parêntese. Quando eu passo ele para dentro do parênteses no denominador, como esse cara daqui está ao quadrado, como esse cara daqui vai estar ao quadrado, e ele aqui fora estava só como A, aqui ele tem que entrar como o quê? Como raiz, certo? Para que ele ao quadrado saísse aqui como A. Primeira coisa que eu vou fazer. E a outra coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte, multiplica por A, em cima e embaixo, e passa esse outro A ali para dentro. Ok? Ou seja, né, no final de contas, tudo isso que eu fiz era só para poder comentar que eu passo o A lá para dentro e fica um A aqui fora, ok? Essa vai ser a mudança que a gente vai fazer para poder fazer o limite. Vou lá, no limite em que o A vai para zero, se a gente quer passar por um contínuo, o nosso A, vamos lá, nesse processo, a gente vai ter também uma certa mudança. O nosso YN, como é que ele pode ser escrito? O nosso YN, ele vai passar a ser uma outra coisa. O YN, o que ele pode ser feito? Imagina que essa aqui seja, nessa enésima partícula, vocês concordam que eu posso escrever essa partícula como sendo a altura da partícula que está na posição xn no tempo t, sendo que esse xn é o quê? Vai ser A vezes n, certo? Então, a posição de cada um desses caras, ou seja, a posição ao longo da corda, ela é exatamente A vezes n, ok? No caso, quando a gente está fazendo essa passagem para o contínuo, o que a gente vai fazer é o seguinte, esse nosso y, ele vai passar a ser uma função que eu vou chamar de φ. Esse xn vai passar a ser simplesmente a coordenada x. Porque agora não existe um número discreto, é contínuo, então o seu x é contínuo. Além disso, uma outra coisa que vai acontecer é que o nosso a ele vai se transformar no nosso dx. Certo? Ele necessariamente vai se transformar no nosso dx. Por que ele vai se transformar no nosso dx? Porque ele é exatamente a separação entre esses dois caras que vão se tornar uma distância infinitesimal. Ok? Enfim, e aí no caso, né, aqui na prática aqui eu ainda posso indexar aqui por xn também, né, porque seria o do limite anterior, o do n que vai estar ali, mas enfim, no processo de n indo para infinito, que esse n daqui, como o n é infinito, né, e o a vai para zero, nesse processo o xn, certo, ele vai acabar se transformando no nosso x, é isso que eu quero dizer. Mas enfim, então, ou seja, a nossa Lagrangiana vai se transformar o quê? Aqui vai ficar somatório. A gente está somando isso para todas as partículas. Então vamos repetir esses caras. Então, somatório, e já colocando as alterações, certo? De meio de ρ, porque aqui apareceu m sobre a. E agora vai aparecer aqui o nosso φ ao quadrado, φ ponto ao quadrado. Percebam que antes o nosso y, ele dependia só do tempo, porque o y era para um cara específico. Agora o nosso φ, nessa passagem, ele vai depender da posição. Então ele vai depender tanto da posição quanto do tempo. Porque a posição que esses caras estavam antes, certo? No processo do limite, vai ser importante. Afinal de contas, aqui vai ser a amplitude da corda, mas em qual posição? Antes, a posição desse cara estava indexado pelo n. Por isso que ele era uma função só de t. Esse cara daqui, ele estava embutido nesse n. Então, aqui o que vai aparecer, né, vai ser φ ponto ao quadrado, porque o ponto eu vou colocar sempre como derivada com relação a tempo. E aqui, o nosso, né, que eu vou colocar aqui o nosso dx, porque o nosso a vai se transformar nesse limite dx, isso é um limite bem informal, tá, gente? Aqui, menos t dividido por 2. Esse cara daqui, repara o seguinte, o y da frente menos o y de trás dividido por a no limite que o a vai para zero. Esse cara daqui é exatamente a definição da derivada. Derivada com relação a x. Esse cara daqui, no limite, vai se transformar no φ'. Derivada de φ com relação a x, que eu vou definir por φ'. Então aqui vai aparecer o nosso φ'. Aqui o nosso φ' ao quadrado. E aqui, claro, o nosso a. Agora, olha só, a gente está somando em todas as partículas. O que significa somar em todas as partículas? Significa somar na corda inteira.
necessariamente significa somar na corda inteira. Então, no limite, esse somatório ele vai se transformar o quê? Em uma integral. Em uma integral em toda a extensão da corda, supondo uma corda de tamanho L de 0 até L. Ok? Então, né, por conta disso, esse A daqui, perdão, já era para ter escrito como dx. Ou seja, a nossa lagrangiana da corda vai ser o quê? Integral de 0 até L de meio de ρ φ ponto ao quadrado menos t sobre 2 φ' ao quadrado dx. Certo? Esse aqui vai ser a nossa lagrangiana. Esse cara daqui, a gente dá um nome diferente. Porque repara o seguinte, a lagrangiana é uma integral aonde o campo está definido. Então a gente dá um nome desse cara de um L mais bonito, né? Normalmente é chamado densidade lagrangiana, de forma que a nossa lagrangiana vai ser o quê? Vai ser a integral da densidade lagrangiana onde o campo é definido. Ou seja, para campos, a nossa lagrangiana, ela necessariamente ela vai ser descrita em termos desse L bonito, certo? Desse L cursivo, que é exatamente porque um campo é um sistema contínuo. Se ele é um sistema contínuo com infinitos graus de liberdade, é como se você estivesse somando a lagrangiana de cada um desses pontos, né, que corresponderia, digamos assim, ao seu grau de liberdade individual. Então, quando a gente busca, toda vez que a gente vai falar de uma descrição lagrangiana de um campo, o que a gente busca, na verdade, é esse cara, esse L. E a gente já sabe, nesse caso, né, que o nosso L, por o caso aqui da corda, vai ser o quê? Meio de ρ φ ponto ao quadrado menos t sobre 2 φ' ao quadrado, certo? E de forma que o nosso princípio de minimação vai ser o quê? S é uma integral. Aqui nessa integral eu vou colocar, né, enfim, vamos colocar tudo, né? T1, T2, 0 até L, do nosso L, dx, dt, ok? Então o nosso princípio de minimação vai ser feito dessa forma. Reparem que integrar esse cara em x não é uma tarefa que provavelmente vai ser muito simples. Aqui vai ser chato integrar esse cara. Não é trivial integrar esse cara. Então, o que é conveniente para a teoria clássica de campos é o quê? Tentar escrever uma equação de Lagrange para o que é mais fácil de ser determinado. Ou seja, o que a gente vai buscar são equações de Lagrange para a densidade lagrangiana. Que aí sim é o nosso formalismo de campo clássico, em termos das equações de Lagrange.